também, quando quiser, por aqui. Quando quiser. Caiu, ó. Será que eu coloco isso aqui? Só que eu escutei. Pá. Pode ir? Pode ir. Deixa eu passar o... Pode ir? Espera. Maritaca, né? Maritaca, justo agora? Tá bonito, hein? É hora natural, né? Ó, ficou bonito. Oh, eu devia ter continuado, né? Volta de novo, então. Poxa, eu devia ter. Pode ir lá?
Meu nome é Rodrigo Proknov. Para mim é muito interessante falar do meu início de carreira. Meu início de carreira foi muito baseado na vivência com minha mãe e com meu pai. Minha mãe escutava discos. Para quem não sabe quem é um disco, depois dê uma pesquisada no Google para saber o que é um disco. E minha mãe ouvia em casa orquestras, música popular americana, música popular brasileira, os cantores, instrumentistas. E eu fui criado com isso, ouvindo boa música, né? Minha mãe não tem formação musical, mas gosta muito de música. Tinha uma admiração assim pela música fora do comum. Eu acho que eu puxei um pouco da minha mãe. E minha mãe conta uma história que eu acho interessante eu comentar aqui, que uma vez eu estava passando perto de uma igreja, e a igreja estava tendo aquele som, né? Aquele barulho e tal. E eu ficava apontando para minha mãe assim com o dedo. Mãe, eu quero entrar lá na igreja, eu quero entrar na igreja. Por quê? Por causa do som. E aí minha mãe ia em outra igreja, e a igreja era bem tranquila, a música não tinha música quase direito. E eu falava, não, dessa igreja eu não gosto. Eu gosto da outra, por causa da música. Então minha mãe conta que desde pequeno eu ficava muito admirado com o som. Então o meu início de carreira com a música foi a vivência em casa. Sem falar que eu tinha que ouvir música, minha mãe colocava música para mim, lá para ela ouvir, e eu ia sendo alimentado com aquela boa música. Então, isso é muito importante, você escutar boa música em casa, né? Eu lembro que quando que eu ouvi o primeiro disco, o disco do Ray Charles, com cordas, eu era novo, assim, pequeno, mas fiquei admirado. Eu lembro que teve também um disco que eu ouvi do Duke Ellington, que minha mãe ouvia Duke Ellington. Eu fiquei também admirado. Quando eu ouvi também o disco do Zimbo Trio, que minha mãe tinha, também fiquei admirado. Então minha mãe ouvia esse tipo de música em casa, né? Instrumentista, com voz, né? Orquestras, sem saber, assim, sem ter uma formação musical. Então isso, para mim, foi meu início de carreira. Né? Por quê? Porque despertou em mim aquele gosto pela música, né? Quando eu fui, depois um pouco, fui passando, quando eu tive a oportunidade de estudar música, minha tia, que chegou em mim e perguntou, Rodrigo, o que você quer de presente? Eu falei, olha, eu quero um violão. No tempo, o pessoal estava pedindo videogame, bicicleta, eu escolhi um instrumento. Depois que eu ganhei aquele violão, nunca mais eu separei dele, porque eu olhava pro instrumento e falava, eu quero descobrir todos os segredos que tem dentro dessa caixa, né? Como diz o nosso querido Agustín Barrios, né? Essa caixa misteriosa, eu quero descobrir os segredos. Então, através desse presente que eu ganhei da minha tia, foi muito importante isso para mim. Eu comecei a estudar violão com pessoas que não tinham uma formação acadêmica, porém gostavam muito de música, coisas do bairro. Tive um professor do bairro, depois eu tive um professor na igreja também. E aí eu fiquei cada vez querendo descobrir mais, aprender mais, né? E aí eu comecei a estudar, e eu estava gostando tanto do estudo do violão, que um amigo da minha rua, que tocava um pouco mais do que eu e meus outros amigos, ele começou a estudar música. Eu lembro bem, vou estudar, vou aprender a ler partitura. Olha, seria bom para você. O engraçado foi que ele me levou na aula, ele não fez a matrícula, eu fiz a matrícula, ele não estudou e eu estudei. E foi muito engraçado. Então a música trouxe isso para mim, sabe? Ela fez eu conhecer pessoas, no período da adolescência, antes até da adolescência, fez eu conhecer
pessoas mais velhas, mais novas, fez essa interação. Então eu fico muito empolgado quando eu falo do meu início de carreira, porque eu conheci boas pessoas, pessoas que valorizam a música, gostam de lecionar, que isso é muito importante, mesmo não tendo uma formação acadêmica, me mostraram um universo que eu não conhecia, né? Tocando, porque eu já conhecia de ouvir, mas eu não conhecia alguém tocando bem na minha frente. E isso foi muito importante. Quando eu vi, quando eu cheguei na aula, o rapaz tocou o violão para mim, mostrou uma bossa nova, depois tocou um choro. Eu falei, nossa, o violão faz tudo isso? Aí eu fiquei... porque eu só tocava algumas musiquinhas bem simples, né? Eu lembro que a primeira música que eu tocava era uma cantiga folclórica, que tinha 2 acordes, né? Ficava dó, sol. E depois eu cheguei lá, o rapaz tocou Odeon na minha frente, do Ernesto Nazaré. Depois quem não conhece, dê uma pesquisada no nosso santo Google, né? E isso foi muito importante para mim. Então, essa vivência de casa, com a minha mãe, principalmente, e depois eu entrar na aula de violão, ganhar o instrumento, entrar na aula de violão, fez eu ter um caminho que até hoje eu brinco que se não fosse essa aula de violão, e se não fosse esses discos da minha mãe, eu não seria músico. Então isso foi muito importante para mim e até hoje é.
adolescência, eu fui criado ali no bairro de Arthur Alvim, na Zona Leste, especificamente na Coab 1. Eu e os meus amigos da rua, a gente ficava tocando sem formação, conhecia uns acordes ali. No tempo tinha a famosa revistinha, para quem não conhece, você pegava as músicas, tinha uma revistinha que hoje você baixa na internet, né? Mas no meu tempo era revistinha e a gente ficava brincando ali de tocar algumas músicas através dessas revistas. E aí eu tinha um pouco de facilidade, né? E eu já estava começando a fazer aula de violão, né? Que o meu amigo me levou e não ficou na aula. O que foi legal? Porque essa parte da minha formação, eu estudei completamente quase tudo aqui na Zona Leste. Eu comecei a estudar no meu bairro Arthur Alvim, depois eu estudei um pouco na igreja, também em Arthur Alvim, depois eu fui para Patriarca, bairro Patriarca, estudei com um violonista, aí eu entrei, esse violonista já tinha formação acadêmica, né? E aí ele me introduziu nesse universo da música erudita, né? Do violão, vamos se dizer do violão de concerto, popular e erudito, né? E aí eu conheci João Pernambuco, Garoto, fui conhecendo os instrumentistas, né? Eu já ouvi algumas coisas, mas não sabia quem era, porque minha mãe tinha disco, depois eu descobri que minha mãe tinha um disco do Baden Powell. Então, quando eu entrei nessa aula de violão, na Patriarca, foi muito importante, porque ali eu conheci esse outro universo, mais da música erudita, conheci um pouco desse violão mundial, né? E todas as referências que eu tive de violonistas foi nessa aula, né? Assim, eu não conhecia André Segovia, eu não conhecia Julian Brim, nada desse universo, mas nessa aula me foi apresentado esses instrumentistas, né? Esses gênios do violão. E o que foi muito legal, que fora isso também eu conheci muitas rodas de choro, né? Então eu ia para a aula de violão, mas também ficava interessado pela música popular. Então, no bairro que eu morava, sempre tinha encontro de músicos de choro, de samba, e vi muita gente boa, né? Nessas rodas. Violão de 7 cordas, né? Então, fui criado desses dois lados, vendo na escola, na aula de música com esse professor, e também no meu bairro, vendo essas rodas de choro, né? De samba, que usava 7 cordas, né? Isso tudo no período da adolescência. O que foi legal? Porque esse período formou eu posso dizer também, junto com os discos de minha mãe, o meu gosto, né? Musical, minha admiração pela música.
viu que eu tocava muito bem violão e disse que valeria a pena eu ir fazer faculdade. Como eu fazia aula de violão, eu cheguei e perguntei para o meu professor de violão e ele já tinha mencionado que valeria a pena eu estudar, fazer uma faculdade de música, no caso, bacharelado em violão. E aí o que foi legal? Que eu cheguei em casa, falei para os meus pais e meu pai falou, poxa, que legal, mas você vai estudar música, estude e nunca mais largue o violão. Já que você quer isso para sua vida, não pare de estudar. E eu pensei que meu pai estava brincando quando ele falou isso. E depois, estudando música, você vê que nunca mais você pode parar, né? Você sempre está em busca do conhecimento, sempre querendo conhecer mais o seu instrumento, né? E esse professor de violão me fez uma coisa que eu jamais vou esquecer. Ele pegou o violão dele de luthier, a gente pegou o repertório que caía na faculdade, a gente estudou isso 1 ano, eu fiquei repetindo aquelas músicas que cairia na faculdade, e faltando 2 meses ele me emprestou o violão dele, um violão de luthier, e ele só tinha aquele violão de luthier. Ele me emprestou o melhor violão dele para eu estudar para fazer a prova. E aí eu fiz a prova com esse violão dele. Foi muito legal, porque eu cheguei com um violão que eu não tinha noção, assim, que era maravilhoso. Sabia, mas não sabia o quanto, que quando eu fui tocar na banca, até perguntaram, poxa, que violão legal, né? E eu fiz essa prova, entrei na instituição e comecei a estudar música, assim, dessa forma acadêmica, né? E também, curiosidade também, foi numa instituição aqui na Zona Leste, né? A Zona Leste tinha uma instituição de música, depois veio outras instituições, eu não vou mencionar nome, né? Mas nessa faculdade eu também conheci outro grande professor, na verdade outros grandes professores. Eu vou citar 3 aqui, que foi muito importante para minha carreira, para minha vida de estudante, e até hoje é. O professor Paulo de Tarso Sales, o professor Giacomo Bartoloni e o professor José Cândido, conhecido como Zito. Esses 3 professores foram fundamentais, né, na minha vida acadêmica. Por quê? Todos os 3 excelentes instrumentistas, todos os 3 um conhecimento profundo da música, não só do instrumento, e todos os 3 têm uma coisa que até hoje eu fico admirado, que é a pesquisa. Eles gostam de estar sempre pesquisando, conhecendo coisas diferentes, buscando conhecimento, né? O professor Paulo de Tarso, ele tinha algo que eu fiquei bem curioso, e por isso que eu estou aqui hoje, né? Por causa dele, por causa dos 3, né? Mas foi a primeira vez que eu vi um compositor na minha frente. Ele tocava as peças no violão e eu falava, poxa, o compositor está na minha frente, né? Ele tocava as músicas dele e eu ficava admirado, né? Eu falei, poxa, eu quero fazer isso, né? E ele tocava ali, eu ficava admirado. O professor Giacomo, uma mão fora de série. A gente chegava na aula, ele dava os exemplos, passava as músicas que a gente tinha que estudar para o semestre, aquele som preciso, um cara gente boa demais, sempre com um sorriso ali, sempre querendo passar coisa boa pra gente. Você tem que estudar aquela coisa assim de, sabe, o amor pela música. E o outro professor, o professor José Cândido, foi que colocou algumas coisas na minha cabeça que eu brinco que até hoje eu tenho isso, que foi o lance de eu pesquisar harmonia, né? Ele era um professor que tinha uma formação em contraponto e harmonia fora do comum, né? Era um pesquisador, eu posso dizer que hoje
um doutor ou um mestre nisso, porque era a linha de pesquisa dele. Ele dedicou a vida para estudar harmonia. Uma vez eu lembro que a gente fez uma pergunta para esse professor: professor, eu quero aprender harmonia. Ele falou: poxa, eu estou a vida toda aí, não sei harmonia. Você quer aprender harmonia em 3 meses? Que o aluno falou que queria aprender harmonia em 3 meses. Ele deu risada e falou assim: eu estou a vida toda estudando harmonia, você quer aprender em 3 meses? Então ele foi um professor muito importante, também daqui da Zona Leste. Ele morava no bairro, no Itaim Paulista, especificamente acho que no Jardim Romano, né? E ele era um pesquisador de harmonia e contraponto. Eu ia fazer aula com ele na faculdade e também aula particular. Eu chegava nas aulas de harmonia e ele colocava um disco. Disco, para quem não conhece, discos. Depois estava começando a chegar o CD. Mas ele colocava o disco, pesquise no Google, o disco, e eu lembro que ele colocou um disco do Stravinsky e começou a explicar para mim ali o que foi o processo de composição, o que ele estava pensando, a formação, e eu fiquei admirado. Depois ele colocou um disco do Pixinguinha, explicou para mim. Depois ele colocou um Ernesto Nazaré, depois ele colocou um Duke Ellington. Era assim a aula. Ele dava 4 exemplos, colocava o disco, você sentava ali, prestava atenção e ele ia mostrando ali o caminho harmônico, de contraponto. Isso eu fiz 3 anos de aula com esse grande mestre. Isso mudou muito a minha forma de ver a música. Tudo com aulas na Zona Leste de São Paulo. Então eu sou muito grato por ter conhecido esses mestres aqui na Zona Leste de São Paulo, né? Especificamente no bairro de São Miguel Paulista, onde tinha essa instituição.
conheci esses grandes mestres nesta instituição em São Miguel Paulista. E depois que eu saí da faculdade, né, eu comecei a trabalhar com música profissionalmente, comecei a lecionar, comecei a tocar e também ficou aquele desejo de fazer composições, de escrever, começar a ir por esse caminho, né? E foi muito importante ter conhecido o professor Paulo de Tarso Sales e também o professor Zito, que mostrava para mim as diferenças, né, de estilos, de instrumentistas, de orquestras, enfim, todo esse legado da música, ele foi passando isso para mim. E depois que eu saí, eu comecei a fazer esse outro lado, que é esse lado da composição, esse lado do arranjo. Foi esse caminho que eu resolvi trilhar. E a partir desse caminho, eu conheci pessoas interessantes também aqui. Vou mencionar uma experiência que eu tive, que foi no bairro Patriarca, que tinha um rapaz, um senhor chamado Ivan Pascoito. Quem não conhece, joga no Google esse nome para conhecer um pouco. Ele fazia alguns arranjos e também pegava obras, por exemplo, do Dilermando Reis. Ele escreveu alguns, acho que 1 ou 2 books do Dilermando Reis, agora eu não estou lembrado quantos, mas eu conheci pessoalmente. E eu lembro que eu fui conversar com ele na casa dele, ele me deu um arranjo da partitura Luísa do Tom Jobim, e eu perguntei para ele, como que eu faço para ficar com essa facilidade em fazer arranjo? Ele falou, olha, é bom você ouvir muito e buscar o seu caminho. Eu falei, caminho? Mas o que é isso, caminho? Todo mundo fala que eu tenho que buscar o meu caminho, que eu tenho que ter o meu jeito. E aí eu comecei a me interessar mais ainda por o lado da composição e do arranjo. E aí, buscando esse caminho, buscando esse jeito de tocar violão, um repertório um pouco diferente, eu comecei a fazer minhas primeiras composições. Já tinha feito na faculdade 4 composições, só que depois que eu saí da faculdade só tinha essas 4. E aí eu falei, poxa, eu tenho que buscar meu caminho, como disse esses grandes mestres, né? E aí eu comecei a tentar fazer isso com mais... tentar deixar isso mais prático. E aí eu escrevi uma música, tal, fiz uma música, fiz outra, e aí eu achei interessante registrar isso. No tempo era CD já tinha passado do disco para o CD. Eu peguei algumas composições, acho que 8 composições minhas, peguei 2 músicas de 2 amigos e uma música de domínio público, e fiz o meu primeiro álbum com o nome de Serra Ponteada. Depois vocês podem jogar nas plataformas digitais, que está bem fácil para ouvir, né? Esse primeiro álbum, o que foi legal? Que foi o meu primeiro álbum, eu coloquei o que eu achava ali, aqueles anos de pesquisa, aquela vivência que eu tive, tentei transformar aquilo em um trabalho. O que foi bom? Porque eu descobri que não era só tocar. O músico não tinha só que tocar. Tinha outras coisas que a gente às vezes não tem nem noção, né? Que é preparar toda a documentação para um trabalho, correr atrás de outras coisas além da música, como uma boa foto, um bom texto, né? Isso foi abrindo o leque e eu vi que era muito grande esse caminho, era muita coisa para percorrer, e foi muito importante porque esse primeiro trabalho me abriu portas que eu não esperava
né? Esse meu primeiro trabalho, minha música Choro e Alegria, que eu fiz para o meu primeiro filho, foi tocada na Alemanha, né? Num programa de rádio. Esse primeiro trabalho, eu também fui num programa da CBN. Então ele me abriu algumas portas. E fora outros lugares que eu fui, fiz 2 turnês aqui para Buenos Aires, Argentina, com esse primeiro trabalho. Então esse primeiro trabalho foi muito importante para mim. E através desse primeiro trabalho, eu fiz outros trabalhos que eu vou mencionar já já, né? Então, esse lado de descobrir o caminho foi muito importante através desse primeiro disco que eu fiz, Serra Ponteado. Fiz esse primeiro disco, fiz algumas apresentações, tal. Depois eu lancei um outro trabalho com uma formação diferente, de violão e saxofone. Foi muito legal, fiz algumas apresentações também. Depois fiz um outro trabalho de violão com músicas sacras, músicas que cantam em igrejas, que eu queria fazer muito isso. E depois fiz um outro trabalho com um coletivo de violões, com amigos violonistas, que a gente tem uma proposta de tocar junto e dividir o palco. Às vezes a gente toca junto, às vezes a gente toca separado. Então esse primeiro trabalho foi para mim o meu divisor de água, que fez eu enxergar a música de uma forma ampla, que você tem que ter trabalhos, né? Então esses trabalhos pode ser com duo, com trio, com quarteto, com sexteto, com uma cantora. Então esse primeiro trabalho fez eu enxergar isso. Então esse meu primeiro trabalho para mim é o mais importante, porque fez eu me despertar como arranjador e compositor e enxergar a música, a parte da música como produção num todo, né?
E todos esses álbuns você tenta mostrar a sua personalidade, a sua forma de ver a música. Então o desafio pro músico, pro artista, é ele colocar ali a sua experiência, a sua forma de ver a arte, a música, com um toque, vamos dizer assim, que seja mais singelo, mas esse toque que seja um pouco como se fosse um RG, assim. Todos nós temos o nosso jeito de ver a música, então quando você se propõe a fazer um trabalho ou mostrar a sua forma, você quer mostrar do seu jeito, porque isso que me cativa, que me motiva na música. Você pega os grandes músicos e cada um tem o seu jeito de mostrar a sua música, às vezes de pegar até uma música que já é conhecida, mas ele tem a sua forma de mostrar isso. Isso é muito importante. Então eu acredito que o artista tem que ir por esse caminho, buscar a sua forma, seja ela tocando instrumento, às vezes ou em outras artes como literatura, dança, no cinema. Você tem que ter o seu olhar, né? Isso é muito importante e é isso que eu busco, né? Ter o meu olhar, né? Eu gosto muito do lance de escrever música para outras pessoas, né? Para trio de violões, quartetos, big bands, orquestra, reduções, formações menores, né? Duos, trios, de cordas, de metais. Eu acho que o importante é você sempre estar querendo mostrar isso, sua forma de fazer música. Especificamente o violão é meu instrumento, então eu acabo escrevendo mais para o meu instrumento, né? Mas eu fiz para esse documentário, que tem o nome de Cordas da Leste, eu escrevi uma música para 4 violões. O que eu quis fazer aqui nessa música, que eu acho legal dar uma comentada? Eu escolhi um ritmo que eu acho que representa bem a Zona Leste, que é o samba, porque aqui tem diversos grupos, rodas de samba e de choro, e eu tenho muitos amigos daqui, bons instrumentistas, excelentes, e eu quis fazer uma pequena homenagem, né, para cada bairro, principalmente os bairros que eu mais tive acesso, que foram os bairros de Itaquera, São Mateus, Arthur Alvim e São Miguel. Eu quis colocar isso na partitura. Eu achei interessante colocar isso. Em vez de colocar violão 1, violão 2, violão 3, violão 4. Né? Esse é um trabalho que eu fiz recentemente para esse documentário.
E atualmente eu vou gravar um outro trabalho solo. Estou com um trabalho com o coletivo e estou com outros projetos em andamento, né? Fiz um concerto para violão e orquestra, estou fazendo agora o meu segundo. Estou vendo a possibilidade de tocar ele nesse segundo semestre ou no próximo ano. Estou fechando com 2 orquestras, estamos vendo a possibilidade. Então eu acho muito legal e acho importante, estou falando aqui no projeto, mas para incentivar também jovens instrumentistas a buscar o seu caminho, a buscarem esses grandes jovens instrumentistas aí. Tem muitos jovens instrumentistas da maior qualidade, mas que busquem o seu caminho, né? Isso é muito importante, né? A música e assim, e não só a música como a arte, você sempre está à procura, né? Então é muito importante que a gente sempre esteja com a xícara pela metade para sempre precisar encher. Se precisar encher, a gente tem como encher. Então eu fico sempre grato de falar um pouco da música, porque a música fez eu conhecer todo o Brasil, né? Eu só não conheço a região norte ainda, vou falar quase todo o Brasil. E fez eu ir para alguns lugares, alguns países, né? Então a música é muito importante na minha vida. Acredito que não só na minha, mas na vida de todas as pessoas. Talvez em algumas pessoas um pouco menos, em outras um pouco mais, que no meu caso que eu tô com ela todos os dias, né? Então a música é a minha contribuição para a sociedade, que eu acho que eu faço de melhor para viver em sociedade, a música, e ter sempre amigos, né, que gostam de música, que pesquisam, que tem esse lado da música como uma arte divina. Então é sempre gratificante você encontrar um amigo seu. Às vezes não é nem músico, mas ele tem aquilo, ele gosta tanto daquilo que ele pesquisa, ele gosta de ouvir boas músicas, ele tem esse interesse pela música, né? Então o que eu gostaria de deixar aqui, que atualmente eu estou escrevendo um outro concerto e estou gravando mais 2 novos trabalhos, né? Um com percussionista, um com solista, um trabalho solo, e também 2 trabalhos, tem mais, né? E um outro com coletivo de violões, né? E vai sair mais outras coisas boas por aí. Então, um abraço a todos, espero que vocês gostem desse documentário. Foi um prazer enorme participar. E até a próxima. Quem quiser conhecer um pouco mais dos meus trabalhos, é só ir nas plataformas digitais, digitar Rodrigo Proc 9, ou ir também no meu site, as redes sociais. Estou aberto aí, vamos fazer parcerias aqui no Brasil, fora do Brasil. E desde já agradeço, um abraço a todos aí.
Jotas, né? É o Jota. O Thiago. Rapaz. Ah, Neves. É. Oxe, tava indo legal, né? De novo, Léo? Vamos lá.